fácil, mais simples que tem. Ó, 2/8 divididos por 3/7. Primeiro momento, aqui dá pra gente simplificar. Os dois são múltiplos de 2, eu já botei de propósito. Então, ó, eu vou dividir aqui por 2 e dividir aqui por 2. 2 dividido por 2 dá 1. 8 dividido por 2 dá 4. Vezes 3/7. Então, ó, primeiro passo, eu simplifiquei, ou seja, eu tornei simples a minha fração. Tranquilo? Agora, para multiplicar duas frações, o que a gente faz? A gente multiplica numerador com numerador e denominador com denominador. Então, ó, 1 vezes 3, 3. 7 vezes 4, 28. Pronto. É a mais simples. Tranquilo? Precisa de mais um exemplo ou deu? Tranquilo. Esse é tranquilo, né? E agora a gente vai falar da divisão. A divisão também é tranquila. Divisão. Vamos lá. A divisão, eu vou pegar o mesmo exemplo aqui, tá? Por enquanto, ó. 1/4 dividido por 3/7. Eu já queria te mostrar uma coisa, a vantagem de quem estuda. O cara que chegar na prova ver isso, ele já vai deixar em branco. Não estudou nada, vai deixar em branco. Estava no Facebook, estava em qualquer lugar. Assusta, não assusta? Assusta. Mas olha que fácil. Existe uma regra para a gente resolver a divisão. E a regra diz o seguinte: repete a primeira fração, que é a primeira, não é 1/4? Isso. E multiplica pelo inverso da segunda. O inverso da segunda, o 7 vai subir e o 3 vai descer, ó. 7/3. Pronto. E multiplicar não é fácil? Que é só fazer assim, ó. Isso. Quanto é 1 vezes 7? 7. 3 vezes 4, 12. Pronto. Acabou. Morreu. Tranquilo? Precisa de mais um exemplo? Não, tranquilo. Tranquilo. Então, beleza. Então, vamos agora ver o conceito de fração. Eu preciso que você entenda o conceito de fração agora. Você já entendeu bem o que é uma fração, tá? A gente vai fazer algumas coisas aqui. Eu não vou falar do conceito, assim, tipo, conceitão, não. Eu vou falar do conceito só para a gente ver outros conceitos, na verdade. Tá? Ó, isso aqui, imagina que é uma barrinha de chocolate. Tá? Eu dividi ela em 3 pedaços, tá vendo? Isso quer dizer que a minha fração aqui, ó, a fração que eu comi é aquilo que está pintado. Vamos dizer assim, tá bom? Quanto que eu comi? 1 do total de quanto? De 3, ó. Certo? E quanto falta comer? 2. De quanto? De 3. Entendeu? 2 de 3. Ó, falta 2 de 3. Sim ou não? Beleza? A gente já sabe somar duas frações, sabe? Isso. Beleza. Quanto que é 1? Ó, tá vendo que o denominador aqui é igual? Então a gente usa o primeiro caso. Né? Então já pode repetir. Quanto que é 1 mais 2? 1 mais 2. 1 mais 2 é 3, né? 3, é. E 3 dividido por 3, tu lembra contar? Dá 1. Qualquer número dividido por ele mesmo é sempre 1. Pronto, 1. Isso é óbvio, porque tinha que dar uma barra inteira. Certo? Isso. Então, olha só. Isso quer dizer pra gente que essa fração com essa fração aqui, elas se complementam. Aqui a gente tem um conceito chamado de frações complementares. Tá? É um conceitão aqui, ó. Por isso que eu deixei para falar agora. Eu posso chamar isso aqui, ó, de frações complementares. Ou seja, uma complementa a outra. Se eu somar as duas, vai me dar o todo. Vai dar o todo. De boa? Então, olha só. Vamos olhar para essa fração aqui agora. 2/7. Qual seria o complementar dela? Consegue imaginar? Vou te dar um bisu. Vou te dar um bisu. Pega esse cara e diminui desse. Quanto é 7 menos 2? 7 menos 2 dá 5. Pronto. Esse é o complementar. É só, quando eu quiser saber o complementar de uma fração, eu pego o denominador e diminuo do numerador. Repito o denominador lá e boto a diferença aqui. Vê se não é o que eu fiz aqui, ó. Isso. 3 menos 1. 2.
2 sobre 3. Tá vendo? Vamos ver mais um exemplo aqui rapidinho. Ó, 3 oitavos. O que é o complementar de 3 oitavos? 3. 5 menos 3. 5. 8 menos 3. 8 menos 3, 5. Sobre 8. Sobre 8. Se eu somar os dois, ó, vai dar 8 sobre 8. Se eu somar os dois, ó, 7 sobre 7. Entendeu? Então, isso aqui, quando eu somo, sempre tem que dar um inteiro, ou seja, um total. Tranquilo? Não importa a quantidade, mas é um inteiro. Certo? Dentro de um conjunto... Sempre quando for maior de base, você vai multiplicar diminuir ele pelo Isso. cima. Isso. Entendeu? Para eu saber a fração complementar. É só para eu saber complementar. Tranquilo? Beleza. Esse conceito não foi bom? Foi. De boa? Então, beleza. Tira uma foto aí, dá uma copiada, sei lá, e vamos avançando. Beleza? Então, de fração aqui, ó, o que eu tinha para te falar está suficiente. Na próxima aula a gente vai fazer questão. Beleza? Beleza. Agora, tem um conceito aqui, ó, que eu preciso que tu saiba, que a gente chama de fração geratriz. Porra, professor, mas que nome dos infernos, hein? Mas é assim mesmo. Fração geratriz. O que é uma fração geratriz? Fração geratriz é uma fração que gerou um número decimal. Lembra que número decimal é um número com vírgula? Então, olha só. Antes de falar isso aqui, vamos falar aqui rapidinho de número decimal. Vou dar uns exemplos aqui pra gente bater um papo. Tranquilo? Então, deixa eu botar aqui, ó. Número decimal. Decimal vem de décimo. E décimo é dividir por 10. Beleza? Então, vamos lá. Olha só. Número decimal. Ó. 0,3. 0,3 é a mesma coisa que 3 sobre 10. Tá? Toda vez que estiver assim, ó, dá para você matar aqui, ó. É 3 sobre 10. Porque o que eu estou falando para você é o seguinte, ó. Quando eu digo 0,3, eu estou dizendo que eu tenho uma casa depois da vírgula. Não é isso? A quantidade de casas depois da vírgula está me dizendo a quantidade de zeros que tem aqui embaixo. Sempre que for assim, tá? Tá vendo que aqui é inteirinho. Não tem dízima periódica, tá? Então vamos lá, olha só. Se eu tivesse aqui, ó, 0,25. 0,25 é a mesma coisa que 25 sobre 100, ó. Duas casinhas, tá vendo? Então tem que ter 2 zeros, certo? 2 zeros. Então, ó, tu pega o número, repete aqui. E embaixo bota. Só que 25 sobre 100 dá pra gente simplificar. Esse cara divide por 25 e esse cara divide por 25. 25 por 25 dá 1 e 100 por 25 dá 4. 4 vezes 25 dá 100. Tranquilo? Agora, eu quero que tu me diga qual o complementar dessa fração aqui. Tu lembra? Complementar, essa vibe aqui? Ó, 4 menos 1, 3, não é isso? E repete o 4 embaixo. Se aqui é 0,25, eu preciso de 0,75 para dar um inteiro. Para somar, sim ou não? Isso quer dizer que todas as vezes que eu olhar e ver 3 quartos, eu tenho que lembrar de quem? Do 0,75. Que é a mesma coisa que 75 sobre 100. Tá vendo? Ó? Duas casinhas. Como eu também consigo dividir aqui por 25, 3 vezes 25 dá 75 e 4 vezes 25 a gente já viu que dá 100, não é isso? Isso. Então eu consigo fazer 3 quartos aqui. Essas duas frações são bem importantes. Ela e o meio. Elas sempre caem dessa maneira no nosso cubo. Então é bom gravar essas frações. Tá? Deixa eu dar uma adiantada aqui e depois tu pega. Tá? Beleza até aqui? Beleza. Tranquilo. Só que esse conceito só não satisfaz pra gente. Porque lembra dos números irracionais? Aqueles números que não se misturam com ninguém, aquele conjuntinho fica separadinho? Então, eles são as dízimas não periódicas. Mas eu tenho as dízimas periódicas. Dízimas periódicas. Ok?
Tranquilão? Tranquilo. Então, beleza. Vou dar um exemplo aqui e a gente vai primeiro desenvolver um pensamento. Depois a gente vai resolver, ok? 1,233. Tranquilo? Ó, quando eu coloco a reticências aqui, eu estou afirmando para vocês que esse número continua até o infinito. Sempre repetindo 3. Tranquilo? Quando eu coloco aqui, ó, 2,0377777. Estou dizendo para você que quem está se repetindo ali? 7. O 7. Isso aí. Muito bom. Muito bom mesmo. Agora eu vou dar um outro exemplo aqui e a gente vai concluir o pensamento, tá? 0,00121212. Eu estou dizendo que quem repete aqui? É o 0. Não. O 12. Não, o 0. O 12. Tá? Tá vendo? Todo mundo tem 12? Ah, tá. Deixa eu fazer outros exemplos aqui então para ficar mais claro. Eu só posso usar até aqui. Deixa eu marcar aqui para eu não me perder. Senão não sai lá no vídeo. Então, ó, vou pegar outro exemplo aqui, ó, e vou fazer, ó, 1,1000725. Quem repete? 725. Isso aí. Matou? 725. Beleza? Então agora vamos definir algumas coisas. Tá vendo esse carinha que está na frente aqui? Ele tem um nome específico. É parte inteira. Tá? Aqui eu chamo de parte inteira. Ok? Então aqui é parte inteira, aqui é parte... Aqui não tem parte inteira, porque é 0. É 0. Tranquilo? Tá vendo esse carinha aqui que se repete? Ó? Esses dois, tá vendo? Aqui são 2. E aqui não são 3? Isso. Esse cara recebe o nome de período. Ok? Período. Esse cara é o período. Tranquilo? E tá vendo esse carinha aqui? Apesar de aqui ter repetição, tá vendo? Ó? Mas o 1 não repete, tá vendo? Tá vendo? Ó? Aqui ó, eu tenho 0 repetindo. Aqui eu tenho 3 e tenho 0, eles não se repetem. Aqui eu tenho só o 2. O nome desses carinhas intrometidos é anteperíodo, aquilo que vem antes do período. Beleza? Então, ó. Anteperíodo. Ok? Anteperíodo. Todo mundo? Alguma dúvida nos jovens? Então, quando eu falar aqui agora, tu já tem que sacar o nome, beleza? Deixa eu pegar. Vou pegar essa daqui primeiro, ó. Vou aproveitar e colocar ela aqui, ó. 1,2333. Ok? O que é uma fração geratriz? Fração geratriz é a fração que dá origem a uma dízima periódica. Então, ó, esse conceito aqui deu origem a esse cara aqui. Tranquilo? Só que eu precisava te ensinar isso aqui primeiro para você entender o que eu vou fazer ali agora. Ok? Então, olha só. Eu vou pegar tudo até chegar no período. O período aqui não é o 3? Isso. Então, ó, tá vendo aqui, ó? Vou fazer assim, ó. Qual o número que formou aqui? Esquece a vírgula. Vê se é isso. Isso. Agora eu vou subtrair daquilo que não é período. O que não é período é só o 1 e o 2, sim ou não? Isso. Só isso aqui, ó. Não é período. Então eu vou colocar aqui, ó. Menos 12. Tranquilo? Vamos fazer essa conta? 123 menos 12, ó. 3 menos 2, 1. 2 menos 1, 1. 1 não tirou nada, 1. Só que eu não falei pra você que o nome é fração geratriz? Então isso tem que ser uma fração, não tem? Você está vendo que no período aqui só tem um cara? Apesar de ter a repetição, o único cara que aparece é o 3. Isso. Então eu vou dar um 9 de presente para esse 3. O 9 representa o período. Ok? Tem anteperíodo? Tem o 2, tá vendo? Anteperíodo é aquilo que está entre a vírgula e o período? Período, é. Então eu dou um 0 para ele. Ok? Vamos ver se isso aqui dá para simplificar? Dá. Por 3. Sabe por que eu sei que dá para simplificar por 3?
pelo critério de visibilidade. Eu vou falar isso agora. Acabando isso aqui, eu vou falar do critério de visibilidade. Ó, 1 mais 1 mais 1 dá 3. E aqui é 9. 9 divide por 3. Então eu posso simplificar a minha equação toda por 3. Tá? 90 por 3 vai dar 30. Vamos fazer o 111 por 3 aqui, rapidinho. Ó. 11 por 3 dá 3, que dá 9 e sobram 2. 21. Então dá 37. Pronto. 37 sobre 30. Se você fizer no seu telefone aí, no aplicativo aí, tem que dar esse valor aqui. Você quer fazer para mim? Na calculadora? Então vamos. Então vamos. Entendeu aqui? Entendi. Tá. Vamos fazer aqui agora, ó. Esse aqui, que esse aqui tem 2, tá vendo? Isso. Ó. Então deixa eu colocar aqui, ó. 0,002, 2, 2. Não é isso? Isso. Ó. Tá vendo que eu não tenho parte inteira? Mas eu tenho quantos antiperíodos? 2. E o período tem 2 elementos, tá vendo? Isso. Então olha só. Se eu for formar um número, vai ser só o 12 mesmo, tá vendo? E 12 tira nada, é 12. Só que eu não tenho 2 caras no período. Então eu tenho que dar um 9 para cada, ó. Tá vendo que aqui eu dei um 9 só, porque eu só tinha um cara no período. Aqui eu dei 2 9 porque tem 2 caras no período, tá vendo? Quantos antiperíodos eu tenho? 1, 2. Então eu tenho que dar 2 zerinhos. Tranquilo? Essa é a fração que gera essa dízima aqui. E esta é a fração que gera essa dízima aqui. De boa? Tá. Dá uma foto aí, uma copiada, sei lá, pra gente falar agora do critério de visibilidade. Então, deixa eu pegar uma linha aqui, rapidão. A cadeira tá fraca. Vamos lá? Vou apagar aqui para a gente fechar agora aqui a tampa. Isso aqui que eu vou falar agora, ó, isso é o néctar. Se você souber o que eu vou falar aqui agora e souber a tabuada, tu tá com 10% já da matemática sem nem saber fazer conta. Sem nem saber do que se trata. Tu já acerta a questão sem saber do que está acontecendo. Tá? Então aqui, ó, a gente vai falar agora dos critérios de divisibilidade. O que são critérios de visibilidade? Você está vendo que às vezes eu faço umas contas aqui rapidinho? É porque eu sei os critérios de visibilidade já comigo. Então, preste atenção aqui, ó. Critérios de divisibilidade. Vamos lá. Olha só. Quando eu sei que um número divide por 2, todo número que for par. Todo número que for par, divide por 2. Tranquilo? Quando eu sei que um número divide por 3, um número para dividir por 3, eu tenho que pegar os seus algarismos e somar. Tá vendo o que eu fiz aqui, ó? 1 mais 1 mais 1 deu 3. Então, eu peguei só os valores, tá vendo? Vou botar um exemplo aqui, ó. 729. Vamos ver se ele divide por 3. Ó, porque eu tenho que analisar aqui, ó. 7 mais 2 mais 9. Quanto dá 7 mais 2? 9. 9 mais 9, 18. Então, esse cara divide por 2. E esse mesmo critério aqui do 3, ele se aplica ao 9. Então, toda vez que eu quiser saber se um número divide por 9, o que é que eu vou fazer? Eu vou somar os seus algarismos e ver se ele dá um múltiplo de 9. Deixa eu pensar um número aqui. 1008. Vamos ver se 1008 divide por 9? Ó, 1 mais 0 mais 0 mais 8. 1 mais 8, 9. Esse cara divide por 9? Mas ele divide por 3 também, tá? Porque o critério é o mesmo. Quando eu sei que um número divide por 4, para dividir por 4, os dois últimos algarismos da direita, não importa o tamanho do número, os dois últimos da direita, as duas casinhas últimas da direita, tem que dar um múltiplo de 4. Quer ver o exemplo? Ó.
Se eu olhar as duas casinhas da direita, dá um múltiplo de 4. Porque 4 ao cubo dá 64. Então esse cara divide por 4. Ou, se os dois últimos algarismos forem zero. Os dois últimos algarismos da direita, tá vendo? Então olhe sempre para a direita. E esse critério aqui também se aplica ao 8. Só que ao 8 é o seguinte, ó. Ao 8 é assim, ó. Eu tenho que olhar os 3 da direita. Ó, 8 vezes 8, 64. Eu olhei os 3 da direita, não deu um múltiplo de 8? Ou os 3 últimos forem zero. Tá vendo? Aqui os 2 últimos, aqui os 3 últimos. Quando eu sei que um número divide por 5? Todo número que termina em 0 ou em 5. Todo número que terminar em 0 ou terminar em 5 divide por 5. Esse número 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 divide por 5. Entendeu? Ele divide por 4 também. Só que aqui, lembra que para fazer a simplificação eu tenho que olhar os dois? Então, ó, por isso que aqui eu não dividi por 4, eu dividi por um número múltiplo de 5, que é 5 vezes 5. Tá? E para fechar aqui, ó, o 6. Eu não vou falar do 7, porque o critério do 7 é muito chato, não vale a pena. Um número para dividir por 6, ele tem que dividir por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Ou seja, ele tem que ser um número par e o somatório dele tem que dar um múltiplo de 3. Então ele tem que dividir por 2 e 3 ao mesmo tempo. Pronto, é isso. Esses caras aqui, ó, que ajudou a gente a fazer muitas contas. Beleza? Aqui pode? Pode. Só tirar a foto daqui. Tá. Só desligar ali que a bateria já foi pro saco. Tá doido. Rapidão. Vou filmar, vai rápido. Só botar aqui. Fazer uma carregada. Eu não vou avançar muito hoje não, senão tu vai ficar cansado. Né? Porque matemática, ainda mais que quinta vai ser matemática de novo. Então vamos lá. Se tu cansar, tu me avisa, tá? Tá, não, pode fazer de boa. Aí quinta a gente já vai fazer exercício disso aqui, tá? Tá. Beleza, vamos falar um pouquinho de potência. Agora, potenciação, tá? Potenciação é aquilo que eu te mostrei ainda há pouco aqui, ó. É isso aqui, ó. Um número qualquer elevado ao quadrado é ele vezes ele. Lembra disso que eu mostrei aqui agora? Eu botei com letra aqui, mas... Tá? Então, ó, se eu tivesse isso aqui, ó. 3 elevado ao quadrado é a mesma coisa que 3 vezes 3. E 3 vezes 3 dá 9. Isso ou não? Então, aproveitando esse conceito aqui, ó, eu quero que você pense nesse outro conceito aqui, ó. Radiciação. Tá? Vamos trabalhar os dois em conjuntos. Então, ó, as regras matemáticas, elas trabalham em conjunto. Tipo, soma, subtração, multiplicação, divisão, potenciação, radiciação. Todo número que eu elevar ao quadrado e tiver um quadradinho perfeito, olha o que vai acontecer, ó. Deixa eu fazer as raízes aqui, ó. Raiz de 0, raiz de 1, raiz de 4, raiz de 9, raiz de 16, raiz de 25, raiz de 36. Vou até aqui por enquanto, não, vou mais um pouquinho. Raiz de 49 e raiz de 64. Beleza? E aqui eu vou botar os quadrados perfeitos dos lados aqui para a gente bater um papo. Ó, 0 vezes 0, isso costuma dar 0, não é isso? 1 vezes 1 vai dar quanto? 1, né? 2
vezes 2 costuma dar quanto? 4. 4. Isso quer dizer que raiz quadrada de 4 é quanto? 2. Raiz quadrada de 0 é 0. Raiz quadrada de 1 é 1. Tá? 3 ao quadrado, né? 3 vezes 3 Isso. vai dar 9. Tá vendo? Ó? Isso. Beleza? 4 ao quadrado é 4 vezes, 4. vai dar 16. Então aqui dá 4. Tá vendo que é uma sequência? Esses aqui que eu coloquei para você, a gente chama de quadrados perfeitos, tá? Esses caras aqui são os quadrados perfeitos. Seguindo a lógica, quanto que é esse cara aqui? Ó, 0, 1, 2, 3, 4. Quem é o próximo? 5. Quem é o próximo? 6. Quem é o próximo? 7. Quem é o próximo? 8. Então 8 vezes 8 tem que dar quanto? 64. Vamos anotar isso aqui? Ó, 5 vezes 5 tem que dar quanto? 5 vezes 5? É 100. Não, 25. Ó. 25, é. 6 vezes 6, 36. entendeu? É só seguir essa lógica. 7 vezes 7, 49. tranquilo? 8 vezes 8, 64. deixa eu só botar mais um aqui. Aqui dá espaço para a gente botar um 9 vezes 9. Vai dar 81. O 10 vezes 10 dá 100. 100. O 11 vezes 11 dá 121. O 12 vezes 12 dá 144. O 13 vezes 13 dá 169. O 14 vezes 14 dá 196. E o 15 vezes 15 dá 225. Assim, se tu gravar isso aqui já, ó, já ajuda na prova. Tirar uma foto. Tá? Isso quer dizer que, rapidinho, se eu quiser a raiz quadrada de 225, vai dar quanto? 15. Se eu quiser a raiz quadrada de 196, 14. raiz quadrada de 169, 13. raiz quadrada de 144, 12. é isso. Gravou isso aí, já tem um caminho na prova. Tranquilo? Eu vou continuar falando de potência aqui, porque tem algumas propriedades. Tá? Eu não vou esgotar as propriedades, que no exercício eu consigo explicá-las. Mas aqui dá tempo da gente falar bastante coisa ainda delas. Tá? Ó, primeiro fato, eu quero pegar uma fração e fazer a potência dela. Tipo assim, ó, 1 sobre 2 elevado ao cubo. 2 sobre 3 elevado ao quadrado. Ok? Olha só. Perceba o seguinte, meu aluno. Só pegar aqui a caneta. Perceba o seguinte, ó. Todas as vezes que tiver entre parênteses, eu estou dizendo que a potência é de todo mundo. A potência é de todo mundo. Então, ó, é a mesma coisa que eu escrevesse assim, ó, em separado. 1 ao cubo sobre 2 ao cubo. Aqui eu teria 2 ao quadrado sobre 3 ao quadrado. Isso quer dizer que 1 ao cubo é 1 vezes 1 vezes 1. Isso vai dar 1 mesmo. Mais 2 ao cubo é 2 vezes 2, que dá 4. 4 vezes 2, 8. Só que olha para baixo. Já mudou, não é mais 1 em cima. Então vai ser 2 ao quadrado. 2 ao quadrado é quanto? 4. E 3 ao quadrado? 9. Não é isso? Agora eu quero aproveitar esse exemplo aqui e colocá-lo aqui, ó, na forma de raiz quadrada, ó. Tranquilo? Na forma de raiz quadrada. Você observou que na potência eu botei separadinho? Isso quer dizer que na raiz eu posso fazer a mesma coisa. Que lembra que elas são operações inversas? Então, ó, eu posso fazer isso aqui, ó. Raiz de 4
dividido por raiz de 9. Quanto que é a raiz de 4 mesmo? 2. Quanto que é a raiz de 9 mesmo? 3. E a gente volta ao mesmo lugar. Tranquilo? É isso que está acontecendo o tempo todo. Isso aqui é o trabalho de potenciação e radiciação. Elas vão trabalhando juntinhas. Tranquilo? Aqui tu já fotografou? Já. Então eu vou... Aqui também? Já. Então eu vou avançar. Mas eu vou deixar essa daqui por enquanto. Tá?